Olá pessoal, meu nome é Yara Guiar, sou médica cardiologista. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para ter uma boa qualidade de vida. E no tema de hoje vamos falar sobre cardiopatias hereditárias, ou seja, são aquelas doenças que são passadas através de gene, de pais para filhos. Esse grupo de doenças, a mais conhecida, é a miocardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita nos pacientes abaixo de 35 anos. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria pedir que vocês curtam e compartilhem essas informações para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Patrícia Rueda, que é médica pela Unifesp, onde fez também residência em clínica médica, fez residência em cardiologia e especialização em arritmia pelo INCOR e atualmente trabalha no Hospital de Base e no Hospital do Coração do Brasil, além de ser a fundadora da clínica Impar. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. A gente sabe que desde o projeto Genoma, as doenças hereditárias elas tiveram uma grande evolução, né? E na cardiologia a gente não poderia ser diferente. Mas quais são as principais chamadas cardiopatias hereditárias? Bom, a gente vai separar em dois grupos, os grupos que afetam o músculo do coração e os grupos que têm coração normal. Então, se a gente for pegar dentro das doenças que afetam o músculo do coração, a gente tem a principal delas e a que ganha de todas, que é a miocardiopatia hipertrófica, como você já comentou. Estima-se que 1 a cada 500 pessoas tem a miocardiopatia hipertrófica. Tem um espectro muito variado de manifestação, desde manifestações mais benignas, como aquelas que levam a parada cardíaca em pessoas jovens. É a principal causa de morte súbita em atletas nos Estados Unidos, por exemplo. Depois a gente tem causas mais raras do que a miocardiopatia hipertrófica. A gente tem a displasia ritmogênica do ventrículo direito, hoje chamada de cardiopatia ritmogênica. A gente tem o miocárdio não compactado. E aí, do outro lado das doenças elétricas, a gente tem a síndrome do QT longo, que é a mais comum delas, a síndrome de Brugada, que é rara, mas cada vez mais a gente acaba questionando um pouco a incidência da síndrome de Brugada. Algumas vezes a gente fica sem saber se é porque a gente não faz o diagnóstico. Exatamente. E aí a gente tem as de fato mais raras, que são as taquicardias catecolaminérgicas e as extrasístoles de acoplamento curto e a fibrilação ventricular idiopática. E qual é o grupo de pessoas que devem se preocupar com essas cardiopatias hereditárias? Bom, se a gente for falar em sintomas, o principal sintoma dessas cardiopatias é poder levar a desmaio e morte súbita. Então, se a gente tem na família muitas pessoas que desmaiam, ou a gente tem histórico de diversas pessoas que morreram precocemente, a gente tem que levantar um alerta para uma possibilidade de doença hereditária, doença genética, e que pode ser de origem cardíaca. Então, se tiver uma história de morte súbita na família, aquela pessoa, assim, sobrevivendo ou não, deve ser investigada por uma cardiopatia genética, e os seus familiares também, e a gente diz que essa investigação é feita em cascata. Então eu vou dos familiares mais próximos a quem teve a morte súbita ou teve um diagnóstico de arritmia hereditária, e aí eu vou distanciando em grau de parentesco essa investigação. E teria uma idade? Porque algumas vezes eu percebo que as pessoas confundem. É uma cardiopatia hereditária, não necessariamente a pessoa já manifesta isso quando ela nasce, né? Quando o bebê, assim, principalmente até a miocardiopatia hipertrófica, ela pode manifestar isso só mais tardiamente, né? Não necessariamente ainda na infância. Existe uma idade assim que você vai fazer essa investigação até... Quando a gente tem alguém na família e a gente vai rastrear familiares, a gente rastreia pelo menos clinicamente os familiares em qualquer idade. Mas se eu já tenho um diagnóstico, vai depender da doença que eu estou rastreando. Então, nas miocardiopatias, na miocardiopatia hipertrófica, na cardiopatia ritmogênica, a idade principal de desenvolvimento é em torno dos 10 aos 15 anos, onde começa a desenvolver a doença, perto da puberdade. O pico de apresentação da doença é em torno de 30 a 40 anos. E aí eu posso ter manifestação mais tardia, mas geralmente são situações mais brandas, em geral. Já as doenças elétricas, elas podem se manifestar inclusive intraútero.
Então, eu já fiz diagnóstico na época da residência de um QT longo com um bebê dentro da barriga da mãe. Então, essas já podem se manifestar mais cedo. Os principais eventos de morte súbita, eles acontecem depois da adolescência, em geral. E aí, os eventos, principalmente na década dos 30 anos. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas detalhe um pouquinho mais sobre os principais sintomas, né, dessas cardiopatias, diferenciando aí do grupo que é estrutural e do grupo que é manifestação de arritmias. O que elas têm em comum são as arritmias. Então, a principal manifestação das arritmias são palpitação, tontura, desmaio ou uma parada cardíaca que foi recuperada ou não. Quando eu estou falando das doenças que afetam os músculos também, eu posso ter os sintomas da insuficiência cardíaca. E aí, cansaço, dor no peito, também pode ter desmaio pela doença do músculo, inchaço nas pernas, acordar à noite com falta de ar. Esses são sintomas das doenças que também afetam os músculos. E essas doenças, elas podem ser evitadas ou a gente reduzir a chance que ela apareça? Bom, existe uma carga genética. Se essa carga genética foi herdada ou não, é a primeira pergunta de quando a gente avalia um familiar ou avalia uma pessoa que já tem uma genética positiva. Se ela já herdou a doença ou se eu já fiz o diagnóstico, eu vou ter que trabalhar para que ela não tenha os eventos. Então, para que ela não tenha as arritmias e não tenha morte súbita. Eu, em geral, tenho sim o que fazer. Vai depender muito de que doença eu estou falando. Algumas eu vou usar medicações, algumas eu vou indicar o desfibrilador implantável, que é um dispositivo, um aparelhinho, que parece um marca-passo. O marca-passo é um nome mais conhecido, por isso que eu estou falando assim, que fica embaixo da pele, e aí ele fica observando os batimentos cardíacos e na detecção de uma arritmia potencialmente grave, ele dispara um choque e reverte essa arritmia. E é isso, eu vou fazer num grupo selecionado das pessoas que têm essas doenças, as pessoas que têm a doença e têm um risco maior de arritmias. É importante a gente reforçar, existe um tratamento para isso, né? Existe um tratamento. Esse tratamento algumas vezes vai ser só medicamentoso, outras vezes vai ser com esses implantes, né? Dos chamados cardiodesfibriladores implantáveis. E aí uma coisa meio polêmica, mas eu acho que a gente já vem assim mudando um pouco a cabeça a respeito disso. Esse grupo de doenças, claro, muito variável, né? A gente está falando aqui de muitas doenças, mas vamos pegar as principais. Elas podem fazer exercício físico? Olha, a gente vai depender isso vai depender da estratificação. O que é consensual hoje? Porque essas coisas também mudam. Que esse grupo de pessoas não deve fazer atividade física competitiva pelo risco aumentado de morte súbita. E aí, a depender do diagnóstico, do tipo de manifestação, a gente vai liberar alguns tipos de atividade física. A gente tem algumas doenças em estudo maior em relação à segurança da atividade física. No último guideline de miocardiopatia hipertrófica, a gente já tem uma recomendação de, nos pacientes de baixo risco pela miocardiopatia hipertrófica, da gente incentivar o exercício físico de leve a moderada intensidade, se o paciente não tiver uma manifestação muito grave da miocardiopatia hipertrófica. Por quê? Como é uma doença muito frequente, 1 para cada 500, com certeza na rua a gente cruzou com alguém hoje que tem miocardiopatia hipertrófica e talvez não saiba, e talvez não vá saber nunca na vida. E aí essa pessoa, se tiver doença grave, a chance maior é dela morrer, por exemplo, de infarto, de fato. Então eu não posso tirar o exercício físico que previne o infarto de uma pessoa de baixo risco. Exato, é porque a mesma doença, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, você vai ter uma classificação dentro dessa doença de gravidade, de baixo, moderado ou alto risco. Então, a determinação em relação à atividade física vai depender muito desse grupo, né? E uma coisa importante, quando a gente fala de doenças genéticas como um todo, o que seria, a gente faz isso na prática, o que seria esse aconselhamento genético? Bom, o aconselhamento genético é quando eu detecto um familiar e aí eu vou atrás de outros familiares sob risco. Se eu encontro algum outro familiar sob risco, eu vou aconselhá-lo em relação à doença, vou aconselhá-lo em relação ao diagnóstico e ao teste genético, e a gente também tem o aconselhamento genético em relação a gestações, a ter filhos. Então eu vou pegar qual é essa doença,
como ela se transmite geneticamente, eu consigo detectar ou não a alteração genética, e aí eu vou aconselhar essa família em qual é a chance dela transmitir esse mesmo gene alterado para os filhos. Em geral, a gente faz isso em conjunto com os geneticistas, e a gente vai traçar estratégias junto com essa família, explicar quais são as chances de transmitir a doença genética, de transmitir o gene, da doença genética se manifestar e se existem formas de eu não transmitir essa doença genética se eu quiser. A gente sempre se atém muito à maternidade e à paternidade biológica, mas a gente sabe que existem outras formas de maternidade e paternidade, isso é uma coisa que pode ser discutida, e também existem formas, inseminação artificial, alguns tipos de doenças são ligadas, por exemplo, ao cromossomo Y ou ao cromossomo X, e aí eu consigo ajustar isso numa orientação e numa terapia de reprodução assistida. Certo. Paty, quando a gente fala de cardiopatias hereditárias, a gente não quer que isso aconteça, mas a principal manifestação ali vai ser de uma morte súbita, né? Você vai perder um familiar, uma dor muito grande, mas que aprendizado, né? Eu sei que você gosta de falar sobre isso. A gente pode ter nesse momento, né, de dor de um familiar que morreu subitamente e que muitas vezes as pessoas ignoram, não querem saber a causa e que lição a gente pode tomar nesses casos? A verdade é que uma morte precoce, ela é muito dramática, mas ela pode ser o ponto para a gente fazer um diagnóstico de muitas pessoas numa família. Eu tenho famílias que eu acompanho que tem 20 pessoas acometidas pela mesma doença. E aí precisou uma pessoa morrer, infelizmente, para que a gente conseguisse ter o diagnóstico. Ou eventualmente uma pessoa ter uma parada cardíaca abortada, numa hipótese mais feliz, né? Para que outras tenham o diagnóstico. Então, para mim, que recebo as famílias depois que o calor da hora acabou e as famílias continuam com aquela pergunta de o que foi que aconteceu com o meu familiar, eu preciso de dados desse familiar que eventualmente já faleceu. E muitas vezes a gente perde esses dados no momento imediato da perda, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade, e até a equipe médica e a equipe de saúde tem dificuldade em lidar com, por exemplo, uma situação de necrópsia, exames aprofundados depois que a pessoa faleceu. Dá a impressão que a pessoa nunca mais vai voltar. Ela não vai voltar. Mas eu consigo, com um diagnóstico, primeiro dar um acalento, né? Para eu entender o que foi que aconteceu com aquela pessoa de verdade. Dar uma resposta. E muitas vezes a não resposta é uma angústia muito grande depois. E se eu tenho a oportunidade de ter um diagnóstico, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, eu vou avaliar outros familiares. Se eu sei o diagnóstico daquela pessoa, eu consigo olhar de forma muito específica para os familiares e prevenir que outras mortes aconteçam. Então, essa é a grande barreira que a gente tem que transpor racional desse momento de dor para poder ter informações e evitar que outras pessoas sejam acometidas. Algumas vezes vai o pai falecer para salvar um filho, por exemplo. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Ao contrário. E essas doenças são doenças de pessoas jovens, né? Então, às vezes, a gente tem um familiar que morreu e a gente não tem substrato nenhum e a gente não consegue prevenir. E uma mesma mãe perde 2 filhos, que é uma coisa mais dramática ainda, né? Só queria voltar um pouquinho a respeito dos exercícios e das cardiopatias hereditárias, porque é importante a gente falar que cada país, cada sociedade, existe uma condutas diferentes, né? Porque a gente sabe que em relação à atividade competitiva, falando especificamente de miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, porque existe um ou outro caso em alguns locais do mundo que essas pessoas estão aí praticando atividade física de forma competitiva, mas essa não é uma recomendação da nossa sociedade, né? Exato. Aqui a gente tem uma conduta mais conservadora, mas existem países mais liberais, onde a principal definição de se pode ou não pode é a opinião do paciente. Na medicina a gente caminha hoje para essa decisão compartilhada cada vez mais, mas existe também uma limitação jurídica. Na Copa do Mundo a gente teve 4, se não me engano, jogadores que tinham desfibrilador. Então, um deles tinha dupla nacionalidade, por um país podia jogar, pelo outro não. Você que é amante de futebol deve saber o nome dos países todos. Mas nesse detalhe. Isso também passa por uma questão ética, não é só uma questão científica. E aí, quando entra a ética na jogada, como é que a gente deve raciocinar? Eu tenho uma situação clínica que predispõe ao risco de morte súbita.
E eu tenho que deixar isso muito claro para o paciente, e o paciente, desde que bem esclarecido, tem que poder optar se ele quer ou não correr riscos. Desde que ele não coloque outras pessoas em risco. Exato. E que risco ele quer correr, até onde ele quer correr esse risco. Então, vem um pouco da ciência e se alia à questão moral, ética e jurídica da coisa. Eu acho que é isso. Queria falar mais alguma coisa? Dar mais alguma... Não, é isso. Assim, o meu principal apelo de trabalhar com isso todo dia é vamos tentar ao máximo um diagnóstico preciso quando a gente tem uma morte súbita. E a gente tem muito o que fazer. Exatamente. Faz parte das minhas mensagens finais aqui. Ter uma cardiopatia hereditária não é um atestado de morte, né? Existem formas de tratamento e um bom arritmologista vai te mostrar isso. E caso você tenha algum histórico, né, de morte súbita na sua família, é importante que você procure um cardiologista, um arritmologista, para poder fazer o diagnóstico e assim evitar outras mortes. Queria te agradecer mais uma vez pela presença e que você deixasse aí suas redes sociais, falasse um pouquinho do seu Instagram para que as pessoas também te encontrem e tenham excelentes informações a mais. Obrigada, Yara. Para mim é um prazer, como eu já disse, estar com você em qualquer ambiente e compartilhar desse projeto é muito bom. Então, minha rede social principal hoje é o Instagram. Meu Instagram é @patriciarueda.arritmia. E eu espero vocês lá. Qualquer dúvida a mais, respondo por lá. Ok. Então eu queria pedir para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que a gente de repente pode salvar alguém, né, com essas informações. E minhas redes sociais é yara_aguiar.cardiologista. Você também pode me encontrar por lá. E esse foi mais um Por Você de Coração.